Bom dia a todos. Em minha equipe, iremos abordar sobre o tema da sociedade anônima. Dito isto, minha equipe ela é composta por Daiane Pereira, Luana Vidal, Laís Gomes, Tainá Soares, Mariana Garcia e por mim, Tainara Moraes. Dito isso, é importante a gente saber o que é uma sociedade anônima de primeiro plano. Ela é conhecida como SA, ou Sociedade por Ações, ou Companhia, e ela é uma pessoa jurídica constituída através de um estatuto social com natureza empresarial, ou seja, ela é registrada numa junta comercial. O capital da sociedade é privado, com fins lucrativos, dividido em ações, ou seja, são duas ou mais pessoas que vão se unir para formar uma empresa com percentual de capital assumido por cada um, em que há a composição, então, dessa sociedade. Aqui, os sócios, eles são investidores, proprietários da empresa, vistos também como acionistas, em que suas responsabilidades são limitadas. E por isso aqui disse que o objetivo dessa sociedade anônima é adquirir lucros e distribuí-los aos acionistas. Esse tipo de sociedade, ela se divide em duas maneiras. A sociedade anônima de capital aberto e a de capital fechado. A de capital aberto, ela capitaliza recursos junto ao público. E no Brasil, ela é fiscalizada pela Comissão de Valores Imobiliários. E a gente tem como exemplo a Petrobras e o Banco do Brasil. Já a companhia fechada ou a empresa de capital fechado, essa daí obtém recursos financeiros de seus próprios acionistas e não tem ações recepcionadas em bolsas de valores. A empresa de capital fechado, ela é constituída por poucos sócios e não é de grande porte, ou seja, o seu capital ele está condensado nas mãos de um número modesto de sócios acionistas. Em relação às características, as sociedades anônimas elas possuem caráter empresarial e capitalista. Capitalista porque não possui feição personalística, ou seja, a entrada de estranhos no seu corpo social não depende de anuência e de concordância dos demais sócios. Isso está expresso na Lei 6.404 e no seu artigo 2º diz que pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 1º. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e pelo uso do comércio. Bom, outra característica das sociedades anônimas é que sua identificação ocorre exclusivamente por denominação. Isso também está expresso na Lei 6.404, seu artigo 3º, o qual diz que a sociedade será designada por denominação, acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira, ou seja, vedado o uso de companhia ao final do nome empresarial. Importante lembrar que o nome empresarial deve respeitar o princípio da veracidade da novidade. Então, o nome da empresa adotado não pode ser idêntico ou semelhante de um nome de uma companhia já existente. E, por último, a responsabilidade dos sócios ocorre de forma limitada. Isso está expresso na Lei 6.404, seu artigo 1º, o qual diz que a companhia ou a sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, ou seja, a responsabilidade dos sócios ocorre de forma limitada ao valor de emissão das ações. Bom dia, gente. Meu nome é Luana e eu vou falar sobre nome empresarial. De acordo com o artigo 1160 do Código Civil, a sociedade anônima deve ser formada obrigatoriamente como denominação e deve ser acompanhada da expressão sociedade anônima, podendo ser por extenso ou abreviada. E ao invés de a gente utilizar a expressão sociedade anônima, podemos utilizar também a palavra companhia, que também pode ser por extenso ou abreviada. Só que na sociedade anônima, a gente tem que usar no início, a gente pode utilizar no início, no meio ou no final do nome empresarial. Já na palavra companhia, a gente só pode utilizar
no início ou no meio, nunca no final, porque essa palavra pode ser confundida como um tipo societário. Bom, pessoal, então hoje eu vou falar sobre a composição societária da sociedade anônima. A sociedade anônima ela é composta pelos acionistas e por 4 órgãos principais, que é a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, a Diretoria e o Conselho de Administração. Primeiramente, os acionistas eles podem ser majoritários, minoritários ou controladores. Esses acionistas eles estarão entrando, né, nas sociedades anônimas com ações. Como primeiro órgão, temos a Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela tem o poder de decidir todos os negócios relativos ao objeto da empresa. É o momento onde todos os sócios se reúnem para deliberar sobre matéria de interesse coletivo, e nessa deliberação deve permanecer à vontade da maioria. A importância da Assembleia Geral está destacada no caput do artigo 121. Por sua vez, o Conselho de Administração tem a função de orientar os negócios da empresa, fiscalizar, eleger e acompanhar os seus diretores. É de suma importância que exista um Conselho de Administração, tendo em vista que, por muitas vezes, as reuniões de Assembleias Gerais elas são poucas e não dão conta de obter a função de orientar e controlar a administração da sociedade da empresa. Conforme disposto no Estatuto Social, o Conselho de Administração tem uma existência legal de haver, no mínimo, 3 conselheiros. A gestão desses conselheiros será de 3 anos e eles poderão ser reeleitos ou substituídos. As palavras de Fábio Ulloa Coelho, compete aos seus diretores no plano interno gerir a empresa e seus membros e no plano externo manifestar a vontade da pessoa jurídica. Ou seja, ele vai agir como se fosse um representante. A composição da diretoria deve ser composta por, no mínimo, 2 diretores, sendo estes eleitos pelo Conselho de Administração ou, quando não houver, por uma Assembleia Geral. É de extrema importância que no Estatuto Social esteja regulamentada todas as regras para o funcionamento da diretoria, como a sua composição, modo de substituição, atribuições e funcionamento. Por fim, temos o Conselho Fiscal, que está disposto no artigo 161 ao 165-A da Lei 6.404. O Conselho Fiscal tem como função fundamental fiscalizar os atos administrativos e verificar a regularidade de negócios e procedimentos da empresa. Bom dia, meu nome é Tainá e eu vou falar sobre a dissolução e liquidação da sociedade anônima. A dissolução constitui um conjunto de atos objetivando a extinção de uma sociedade. Para tanto, faz-se necessário o cumprimento de procedimentos legais, contábeis e tributários. Após a extinção, segue-se a liquidação e assim estará completamente extinta, como podemos ver as 3 fases, que é a dissolução, a liquidação e, por fim, a extinção. Por fim da extinção. A extinção da sociedade dá-se quando a liquidação da mesma tiver sido concluída, sendo necessário requerer o encerramento do registro na junta comercial e nos demais órgãos fiscalizadores ou reguladores, como a Receita Federal, Receita Estadual, Prefeitura Municipal, entre outros. A companhia se extinguirá, Lei 6.404, no artigo 209, pela dissolução e encerramento da liquidação, pela incorporação, fusão ou cisão com conversão de todo o patrimônio em outras sociedades. Nesse último caso, as sociedades fundidas, incorporadas ou cindiadas serão extintas, mas sem passarem por processo de dissolução e liquidação. Seus bens e direitos não serão partilhados entre os sócios, pois todo o ativo e passivo serão transmitidos à sociedade sucessora,
resultante da função incorporadora ou resultante da Bom dia, pessoal, tudo bem? Mariana aqui falando. Estarei exemplificando para vocês uma sociedade anônima de acordo com os requisitos e como a professora solicitou. Como ela solicitou, criamos um contrato, certo? E a nossa sociedade anônima, ela se chamará Companhia Belas Imobiliária. Nessa companhia terão 3 acionistas, 3 sócias, que serão a Ana Paula, a Gabriela Kipper e a Alice Freitas. Em relação à diretoria e suas atribuições, a sociedade ela será administrada, sim, por uma diretoria, composta por 2 membros e eleitos pela Assembleia Geral. Em relação ao Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal ele será composto por 3 membros, também eleitos pela Assembleia Geral. As assembleias. Como eu falei acima sobre as assembleias ordinárias, as nossas assembleias gerais serão ordinárias com data marcada todo mês, dia 15, terá uma Assembleia Geral ordinária. Porém, caso precise, de uma reunião ou algo que precise de um pronunciamento dos acionistas, nós faremos uma Assembleia Geral extraordinária, certo? Quando precisar. Em relação ao exercício social, terá duração de 1 ano, terminando em 31 de dezembro de cada ano, ou outra poderá ser a data do encerramento do exercício, não tem problema. Agora, tem que ter a manifestação e o interesse dos fundadores e acionistas, certo? Ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração contábil da sociedade, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Enfim, vai ser tudo contabilizado, tudo descrito, tudo certinho. E, por fim, liquidação. A sociedade ela entrará, sim, em liquidação, nos casos legais.